Eu acho que é importante contar uma historinha. Por que acontece isso daí? Em 1989, foi aprovada uma lei estadual passando o ICMS de 17% para 18%. Esse 1%, ele iria diretamente para a habitação. Então foi aprovado... Mas para esse frente, aumento foi para transferir... Só exclusivamente para prover habitação. Bem, boa tarde. Fala comigo. Estamos iniciando aqui um projeto bem bacana, que a gente já vinha conversando há bastante tempo lá na Bonin, sobre como a gente poderia falar um pouco mais das nossas atividades, das nossas atuações, tanto para o nosso mercado de trabalho quanto para o cidadão, né, que muitas vezes não tem conhecimento do que acontece em termos de obras de infraestrutura, em termos de obras habitacionais, em termos de trabalhos socioeducativos e sociais, e tanta coisa que acontece no Estado, né? Então, qual é a ideia nossa? É que, a partir desse mês, né, com esse início aqui hoje desse podcast, Bonincast, os nomes ainda a gente ainda nem batizou, mas que a gente inicie uma série com especialistas no setor, né, que tem grande e vasta experiência aí, e possa nos ajudar a elucidar um pouquinho e desmistificar muita coisa que vem dentro das áreas de engenharia, né? Bem, meu nome é Sidney, né? Eu sou CEO da Bonin. A Bonin, ela atua na área de engenharia consultiva, fazendo gerenciamento, fiscalização, supervisão de obras. Também temos muito trabalho técnico social e regularização fundiária. E para esse primeiro bate-papo de hoje, a gente convidou o Silvio, que é diretor da CDHU, tem uma vasta experiência em habitação de interesse social, dentre outras coisas. Eu vou pedir até para o Silvio se apresentar, que acho que fica muito mais fácil dissertar sobre todo esse currículo. Eu sou Silvio Vasconcelos, sou engenheiro e hoje sou diretor de engenharia da CDHU. Eu tenho lá mais de 30 anos de CDHU, bastante tempo de formado. E há muito tempo a gente vem trabalhando com a habitação. A CDHU vem num crescente, o governo do estado vem implementando novas atividades, novas diretrizes, novos programas, o que faz com que a gente sempre vá renovando o nosso trabalho. E venho aqui com muita alegria falar um pouco desse assunto. Inclusive, para quem não sabe, o Silvio já está há alguns anos, né, muitos anos na CDHU, como ele comentou, e já foi, inclusive, presidente da companhia. Eu faço uma trajetória, assim, comecei ali como engenheiro de obras já há bastante tempo, e vim galgando algumas posições. Mas o que eu posso lhe dizer, assim, que com relação à CDHU e a própria Secretaria da Habitação, que hoje assim, é uma equipe. Então, qualquer posição que se ocupe venha a contribuir para que o melhor trabalho seja feito. E você foi parar lá por acaso? Como é que foi essa sua conexão com a CDHU, com essa questão habitacional, que é algo muito, muito nobre, né, dentro da área de engenharia? Você poder contribuir de alguma forma para dar uma moradia digna para uma população, principalmente num país como o nosso, que existe uma carência muito grande, né? Pessoas, uma desigualdade infelizmente tremenda, mas que, graças a Deus, os nossos governantes, aí, de uma maneira até bastante séria, têm lutado para combater isso daí. E é uma questão, assim, uma história interessante, porque a minha vivência da engenharia, desde que eu comecei a trabalhar, o trabalho era com construção de alto padrão. Habitação de alto padrão, apartamentos, regiões importantes da cidade. Isso é muito legal, porque isso te dá uma vivência, como você fazer o melhor. Tem essa questão, né? Você trabalha com materiais mais interesantes, você trabalha com melhor categoria e tenta ali fazer o melhor, a melhor qualidade possível de se fazer. Em determinado momento lá atrás apareceu esse desafio. Não, vamos trabalhar para a CDHU. É uma mudança de ideia. Para mim era um desafio, mas eu vou te falar uma coisa que não é diferente,
Porque a diferença básica que aconteceu comigo foi só trocar material. Então, Entendi. você trabalhava na habitação de alto padrão, com materiais mais caros, materiais mais nobres e sempre com boa qualidade na aplicação. Quando você vem para a habitação de interesse social, você tem uma simplificação dos acabamentos. Mas a execução me surpreendeu. Isso lá atrás, nos anos 90 ainda. Me surpreendeu. Começou a estagiar, então? Um pouquinho mais que isso. Mas me surpreendeu assim, a qualidade que era imposta para a execução das casas. E a gente vai falar muito sobre isso. Né? Bacana. E como é que você observa isso na população que acaba tendo essa oportunidade de ter um imóvel, de ter a sua casa, né, quando entregue pela CDHU? Imagino que você, ao longo desses anos, já deve ter passado por algumas milhares e milhares de entregas. Eu vou te falar uma coisa. Quando você imagina uma casa popular, uma casa para uma pessoa que ganha aí, e é o grande espectro de trabalho da CDHU, é para a família que tem uma renda de até 3 salários mínimos, 98% da população dos clientes, vamos dizer assim, da CDHU, são nessa faixa de renda. A gente tem que ter um olhar que é um pouco diferente do simplesmente quanto que vai ser o valor da prestação. Lógico que o valor da prestação é importante. Mas o quanto custa para morar. E essa foi a grande mudança que vem acontecendo ao longo do tempo. A hora que você pensa assim, quanto custa para morar, quanto você vai gastar de energia elétrica, quanto que você vai gastar de água, quanto você vai gastar de manutenção para deixar essa casa boa o suficiente. Então, você implementa a tecnologia, você implementa tudo que você tem de melhor na engenharia, mesmo sendo uma casa popular. Uma casa popular. O que você tiver de melhor de engenharia para colocar ali. Então você pensa, olha, o que eu posso fazer para ter uma economia de energia? Mas com qualidade. Ou seja, dispondo para que a família tenha ali possibilidade de colocar os eletroeletrônicos que precisam e tudo mais. Como que isso daí funciona? Então hoje a CDHU vem já de alguns anos trabalhando com o sistema fotovoltaico, que ajuda muito na questão da conta da energia. Você vai lá, conta de energia, a gente consegue, para falar em números hoje, né, nós estamos aqui em abril de 2025, a gente pode dizer que uma família que gastava R$140 de energia elétrica entra numa casa da CDHU e passa a gastar R$60. Nossa, então ainda tem uma economia absurda. Economia absurda. Mas se você pensar em quanto custa a prestação, você vai somando, né? A pessoa tem que pagar a prestação, a pessoa tem que pagar a luz, a pessoa tem que pagar a água. O consumo de água é um consumo individualizado. A gente tem aqueles sistemas de válvula, caixa de descarga com baixo consumo, torneiras com grandes perdas, para um consumo reduzido. Mas acho que o grande lance, a coisa mais importante, é você fazer uma casa que não quebre. É você colocar ali uma janela que ela não vai soltar o trinco passou um ano, começa Fez a entrega, desmontar. Passou algum tempo, a pessoa tem que começar a ter manutenção, tem que fazer coisas na casa, gastar dinheiro com a casa. Então, assim, a CDHU é a grande produtora, é a grande indutora de construções sólidas, de baixa manutenção. Na verdade, isso é um desafio da Bonin também, né? Contribuir para que, durante esse processo, ele seja bem executado e siga as normas aí que a própria CDHU já determinou, né? Então, todo mundo passa por desafio. O meu é fazer com que a Bonin e tantos outros se engajem nesse propósito de que tenha fiscalização nas obras, para que a gente consiga aquela qualidade que a gente precisa. Acho que é muito difícil, não é fácil acontecer isso daí, né? Você ter aquele rigor para que a mão de obra seja lá com esmero, execute todas as tarefas, para que a gente tenha uma casa realmente de baixo custo de manutenção. E nesse processo, assim, você vem percebendo muitas mudanças em termos de tecnologia? É óbvio que sim, né? Nós temos evoluído bastante, mas você percebe hoje dentro da CDHU novos métodos construtivos, novos avanços para esse tipo de moradia? Ou basicamente se estabilizou, a gente tem um platô em termos construtivos que diz não, assim,
nós encontramos um bom modelo e vamos nesse modelo? Olha, a gente tem um modelo que é o modelo de fazer casa em alvenaria armada, né? Esse é um modelo que hoje a gente chama de tradicional, não é mais aquela construção concreta e alvenaria de fechamento, construção de alvenaria armada. E esse processo é um processo que ele vem evoluindo por si só. Hoje você não tem, por exemplo, você não tem um pedreiro. O cara não é um pedreiro. O cara lá é um assentador de bloco. Ou é um operário que faz o revestimento da casa. Ou é um especialista em colocar piso cerâmico e azulejo nas paredes. Então, assim, há uma especialização. E isso muda tudo, né? Cada vez tudo. mais. Você não tem mais um profissional genérico, eles são especializados. Isso do ponto de vista da estrutura em alvenaria armada, que vem crescendo do ponto de vista de qualidade e velocidade. E concorre, naturalmente, com processos alternativos. Eu, ao longo desse tempo todo da CDHU, vira e mexe aparecia alguém lá. Então aparecia lá um professor Pardal. Eu tenho aqui uma casa que eu faço ela de tubo de pasta de dente e a casa fica linda, maravilhosa. Mas de fato você ouvia, de repente você vai até ver alguma coisa que o cara já fez, né? Mas nunca a gente consegue concretizar. Ainda tem a questão da escala, né? Porque a gente não fala de uma produção única de 1 ou 2 imóveis, a gente fala de milhares de imóveis, né? Centenas de unidades, dependendo da área. Sim. A questão, eu acredito que tenha sido equacionada quando a CDHU, no ano passado, abriu um credenciamento, um edital de credenciamento para todo mundo que tivesse sistemas construtivos off-site, que pudesse construir uma parte da casa na indústria e trazer a montagem da casa para o campo. Então, assim, todo mundo que falou, que tinha alguma ideia, alguma proposta, as bases todas, né, de sindicatos foram avisados disso daí, todo mundo se movimentou e apresentou lá os seus projetos para a CDHU. Então, nesse ponto, estamos no seguinte ponto. Nós iniciamos o que a gente chama de prova conceitual. Então, cada uma das empresas que resolveu propor ali um sistema alternativo, apresentou sua documentação, seu projeto e tudo mais, e hoje estão realizando provas de carga. E aí dá para ver direito. Então, assim, fizemos um grande experimento lá em São Simão, foi o primeiro, estamos fazendo alguns outros agora na São Simão, foi um grande laboratório, vamos dizer assim. Então, ali a gente tem 10 empresas, cada uma delas fazendo com o seu modelo, com o seu off-site, né? Com a sua tecnologia. Então a gente tem um monte de coisa. Tem desde a casa 3D, onde se faz aqui uma impressora 3D que produz uma casa, coisa que a gente vê no Fantástico. Você já chegou a aplicar alguma, não? Sim, ele fez uma lá. Já fez uma? Sim, tem uma feita lá. Que bacana. Nós estamos assim, analisando, isso vira, isso daí vai dar certo? Mas o cara fez uma casa dele lá e nós estamos analisando para poder fazer a evolução desse credenciamento. Mas é um exemplo. Então você tem outras metodologias em plástico, em steel frame, em wood frame, casa toda de concreto. É muito, muito interessante. Porque daí tudo aquilo que era uma exposição teórica, era uma exposição que a pessoa vem... E eu sempre me senti, eu estou conversando com um vendedor, não estou conversando com um engenheiro, alguém capaz de realizar alguma coisa, né? Hoje, então tá bom, então mostra lá o que você sabe fazer. É muito legal. Essas casas estão prontas. Já no mês passado foi autorizada a mudança das famílias para essas casas. Então elas já estão sendo feitas aí a prova final mesmo. A prova física. A prova física. Mas um acompanhamento dia a dia de construção. Mas o desafio nesse primeiro canteiro de obras foi o seguinte, lá para o dia, não me lembro bem, mas era tipo 5 de dezembro, 2 de dezembro, foram chamadas as empresas, eu chamei todo mundo lá, olha, vamos fazer, o local é esse, só que é o seguinte, tem que estar pronto dia 15 de janeiro. Porque se você imagina um processo pré-moldado, qual que é o objetivo? É que você tenha uma construção, não é só inovadora. Ser inovador e não ser melhor não adianta. Tem que ser uma coisa rápida, que funcione. E no dia 15 de janeiro a gente tinha as primeiras casas prontas. Tudo bem, era um lugar difícil, algumas casas demoraram um pouco mais para ficar pronto, por conta até de acesso. Mas, ok, o resultado foi, no meu ponto de vista, muito bom.
E aí você vê, bom, aquela casa é uma casa que bacana, a casa vai, funciona, mas não dá para escalar. Não é uma casa que se consiga se reproduzir muitas e muitas vezes. Aí você fala, não, vou fazer 1000 casas iguais a essa. Talvez não dê. Talvez a empresa até que propôs não tenha a estrutura, ou seja, todo o background tem que crescer para que se consiga... Cada uma dessa tecnologia, então, ela pode ser muito boa, altamente aplicável, mas vai ser aplicável para determinada circunstância, terreno ou condição de onde será instalada. Mas esse é o grande desafio. De você ter uma boa ideia. Mas onde aplicá-la, né? O difícil é você ter uma boa ideia e conseguir fazer com que aconteça aquilo, que seja útil, que seja bom e que tenha preço competitivo. Tem uma questão que é importante. A gente CDHU, e eu falo CDHU nunca sozinho, CDHU. E a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação e o governo do estado junto. Nós tivemos aquela tragédia absurda em São Sebastião. Há poucos anos isso. Foi logo atrás. Praticamente quando o governador assumiu, não foi? Eu acho que... O governador assumiu em janeiro, fevereiro, no carnaval de fevereiro. Eu me lembro que foi logo 650 milímetros de chuva em um único dia. Foi uma tragédia, muitas mortes. Tal. E nós fomos chamados para dar uma solução naquilo. E fizemos, efetivamente, em 10 meses, 704 apartamentos. Em 10 meses. Em 10 meses. Só que em 10 meses, processo completo. Achar o terreno, desapropriar o terreno, fazer projeto. E a chuva caindo. A chuva aconteceu o seguinte. O período total até entregar deu 1 ano. Construímos em 10 meses, mas levamos 12 para entregar. De fato para entregar. Dos 365 dias, nós tivemos pelo menos 180 dias de chuva. Uma região que choveu muito, muito, muito. Isso atrapalhou toda a logística. Com certeza, isso muito difícil, mas conseguimos fazer. E aí nós fizemos uma parte em bloco, uma parte de construção tradicional, uma parte pequena, e a outra parte em wood frame. E elas terminaram juntas. Então, assim, legal. Dava para fazer tudo de bloco? Provavelmente não. Provavelmente a construção alternativa que veio lá de Curitiba, toda uma logística diferente, uma logística muito complicada, deu certo. Mas que para execução ali, naquele momento de crise, deu certo. Foi uma excelente solução. Foi uma excelente solução. E quando acontece uma coisa assim, nunca é uma única solução. Então tem que complementar com outras... Uma fórmula de bolo. Não tem. Se repetir, não será igual. Esse tipo de decisão, isso passa por um conselho? Como funciona assim na hora de... Eu imagino que vocês têm um conselho de diretoria, né? Tem a presidência, tem os diretores de... Sidney, eu vou te falar. Esse daí foi um diferencial para que a gente conseguisse êxito. Foi linha direta. Ou seja, a conversa... Era, naturalmente, presidente da CDHU, outros diretores, a diretoria de projeto, que foi fundamental também nisso aí. Mas, assim, a diretriz do governador, a diretriz do nosso secretário da Habitação, vamos fazer assim, conversa direto. Conversa direto, vai, decide e executa. Claro que a gente teve muita, muita ajuda do governo do Estado direto, porque como isso daí virou um projeto de governo, ele acaba sendo diferente de você fazer um conjunto habitacional normal. Aí nós conseguimos em 1 semana um licenciamento ambiental. Quando que você consegue isso? Isso é algo... É diferente. Mas saiu bonitinho, documentado. Mas acho que estava ali todo mundo bem, digamos, sensível a toda aquela situação que tinha acontecido, né? Sim. Foram vidas perdidas, lares, histórias. Mas principalmente a diretriz geral do governo do Estado. De fazer acontecer. Só a sensibilização não basta. A sensibilização ajuda. Mas é meu ponto de vista assim, pessoal. A gente vive diariamente com notícias, né? Aí você hoje se sensibiliza com uma notícia muito ruim, você fica chateado e tal. Passou 1 semana, aconteceu uma outra notícia. E a gente vai passando. Os dias passam muito rápido no final das contas, né? Então aquela sensibilidade, aquilo passou e eu até comentei isso porque me veio à cabeça até uma outra tragédia que aconteceu no Paraná, onde o país todo se mobilizou, foi enviado uma série de mantimentos, enfim, materiais para se ajudar a construir. E algumas coisas, depois houve reportagens, né, que falavam
mostravam alguns galpões e tudo mais. E quando você olha, até hoje, não quero fazer nenhuma comparação com o que acontece aqui ou acolá, mas a força do Estado, ela é completamente comprometida em fazer, faz muita diferença, né? Faz muita diferença. Fez toda a diferença, na verdade. Né? Fez toda a diferença. Você imagina, a gente trabalhou numa estrada que é uma estrada turística. A SP-55, que é a antiga São Paulo-Rio, é uma estrada turística, uma estrada que, final de semana ensolarado, congestiona. Ela fica toda parada, eu conheço um pouquinho. Carreta de estaca. Veio estaca de todo lugar, veio estaca do Rio de Janeiro. Veio todo esse material de construção do Paraná, ou seja, mobilizou, e ali tem serra, tem todas as dificuldades ali. A logística não é fácil. Então, assim, nós contamos com uma ajuda fundamental do DR, que conseguiu fazer com que as coisas acontecessem. Né? Mas, assim, eu falo DR, é até injusto, né? Porque teve a Sabesp, tem lá a CETES. Realmente foi o Estado completamente comprometido em... Sem dúvida. Em atender ali a população e dar uma solução. Sobretudo, aí sim, aí eu puxo a sardinha lá para o nosso lado. A equipe da CDHU fez o projeto em uma semana. Virou várias noites trabalhando no projeto. Depois de 10 dias eu tinha um projeto para contratar a obra. Então, assim, você para o departamento, olha, vamos resolver esse problema. Foco. Vamos lá, virar fim de semana, fica à noite e tal, e você vai... E gente coordenando isso daí naturalmente, né? Porque esforço descoordenado também não adianta. Esforço coordenado e tal. E deu tudo certo. Você coloca remadores aí dentro de um barco, manda remar sem uma coordenação, o barco não vai a lugar nenhum. Vai ter muito suor. Eu falei isso porque eu já fui remador no meu passado distante. Que bom. E com essa... Você ainda há pouco comentou sobre essa questão de inovações dentro das próprias empreendimentos que têm vindo, são métodos construtivos novos, placas fotovoltaicas. Você entende que cada vez mais a CDHU está buscando empreendimentos mais sustentáveis, que estejam mais alinhados ao que a gente vive hoje, esse clamor, né, que existe por cuidar um pouco mais do planeta, por preservar, por reaproveitar. E a CDHU me parece que está bem alinhada também com isso. A CDHU está inserida em toda essa questão de sustentabilidade. Tem um relatório de sustentabilidade que a gente produz anualmente. Eu tenho controle de todo o resíduo que sai das obras, todo o consumo de água na produção da unidade, não o consumo da casa, da família. Quanto que eu gasto de água na obra, quanto eu gasto de energia na obra, o que sai de resíduo, terra e concreto e entulho. Tudo isso tem números, né? A hora que você vê um número, tem um número meio destoando em tal lugar, vamos ver o que está acontecendo, por que tem essa... Ou foi um erro de preenchimento? Acontece essas coisas também. Mas né? A partir dos indicadores fica muito mais fácil você fazer uma... Sim, sem dúvida. Agora, quando a gente fala da construção em si, mesmo a construção não alternativa, que eu tenho certeza que nós vamos daqui para frente, a partir desse canteiro de obra, desse credenciamento do off-site que a gente chama, nós vamos evoluir muito, mas olhando ainda, porque pelo que a gente tem feito no passado, se você vê hoje, a gente produz quase nada artesanal. A gente antigamente, eu entrei na CDHU, era tudo artesanal, tudo era artesanal. Então, fazia o telhado com estrutura de madeira, todo aquele pontaleteamento. Nossa, sobrava madeira, caco de madeira para todo lado. Sempre teve muita dificuldade de você ter controle sobre a origem da madeira. Isso é um problema do Brasil, não é um problema do estado de São Paulo. Isso é um problema do Brasil, né? Chega lá uma carreta cheia de madeira, cheia de tora em cima. Da onde que vem? Aí você pega aquela nota cheia de carimbo, cada vez que passa na divisa do estado. Extremamente difícil de você controlar e obter madeira suficiente. Então, de tempos para cá, toda a estrutura de telhado é metálica e fica bacana, né? Porque você vê aqueles telhados todo alinhadinho, você não tem deformação. Aquilo é eterno, praticamente, né? E com baixo índice de desperdício. Você tem as portas. Engraçado a gente falar das portas internas. Antigamente, não muito antigamente, a gente tinha lá batente de peroba, porta de madeira, aí o camarada ia lá, instalava, prumava, nivelava.
lixava a porta, aplicava base, Todo um pintava a processo. porta, todo portava, furava, colocava lá dobradiça, colocava lá... Hoje, nada disso. A porta vem embalada, pronta, Basicamente, num saco plástico, aquele negócio vem das fábricas, é colocado assim, encaixado no lugar, colocado espuma, aquele troço trava, fecha o revestimento, coloca o alizar, acabou. Acabou. Absolutamente sustentável aquilo. Você não perde nada, não tem desperdício nenhum do canteiro. Mas por quê? A casa, ela acaba sendo, não uma construção, acaba sendo uma montagem. Porque eu costumo falar isso daí. A casa hoje na CDH não é construída, ela é montada. Então você vai trazendo componentes, vai montando ali os componentes, vai fazendo. Toda a parte elétrica é feita já em chicote, então é tudo preparado do lado de fora. Então as medidas de fios, toda padronizada. Quando você passa o fio por dentro da tubulação, já vai dar certo, coloca ali os cliques, aquilo dá certo. É uma evolução que vem, você vai reduzindo o desperdício. Qualquer empresa hoje que não olha para o desperdício, quebra. Não tem futuro. Quando você fala até de evolução, eu fico pensando, para você ficar, acho que muito claro o papel que o Estado, né, aqui em São Paulo, a gente está aqui falando sobre CDHU, habitação social, não tem como deixar de falar, né, do Estado e repetir, porque isso é uma iniciativa que acontece muito fortemente aqui, né? Você sabe que eu sempre brinco que eu fui carioca, então do estado que eu venho de origem, existe uma necessidade muito grande, acho que como todo o Brasil, né, por conta de quesitos aí que vem de muitos e muitos anos, de diminuir essa questão de desigualdade, promover moradias dignas. Mas quando a gente olha, por exemplo, o interior de São Paulo, para algumas cidades, você imagina que, ou você poderia afirmar que a CDHU ela contribuiu muito, por exemplo, para uma desfavelização, uma questão de você ter municípios onde tem uma estrutura muito mais pronta e digna para o cidadão, mesmo de baixa renda, mesmo aquele que, a princípio, não teria condições de ter o seu imóvel e hoje tem? Eu acho que é importante contar uma historinha. Por que acontece isso daí? Em 1989, foi aprovada uma lei estadual passando o ICMS de 17% para 18%. Esse 1%, ele iria diretamente para a habitação. Então foi aprovado... Mas para esse aumento foi para transferir... Só exclusivamente para prover habitação. Então, o que a gente na época estava entrando na companhia, mas o desenho era assim... Aconteceu uma revolução dentro da Secretaria de Habitação, dentro da CDHU, com aquela quantidade absurda de dinheiro. A CDHU bateu... É engraçado falar isso porque hoje não se usa mais, né? Mas se falava de cópia heliográfica. Quem tem cabelo branco vai saber isso daí, né? Eu já estou sem cabelo, então... Fazer a cópia heliográfica. Então você faz um projeto no papel, todo desenhado no papel, tira cópia daquilo lá. É uma cópia, tirava a cópia. A CDHU, durante 3 anos seguidos, foi o campeão sul-americano de cópia heliográfica. Tanto projeto que se fazia, que se pautava para a construção. E essa explosão, ela começou a produzir muita unidade habitacional, muita casa. Em um determinado momento, essa lei foi considerada inconstitucional, mas a Assembleia Legislativa continuou mantendo no orçamento esse valor para ir para a habitação. Então tá bom. Qual é o retrato do interior de São Paulo, principalmente? Você tem ali crescimentos que estão ligados à indústria, ao agronegócio, que aumentou muito em determinadas regiões, provocando esse desequilíbrio de necessidade de habitação. E eu falo assim com muita tranquilidade. A CDHU foi o grande patrocinador para que não houvesse um grande processo de favelização no interior de São Paulo. Temos favela, habitação precária nas regiões metropolitanas, nas regiões do litoral. Nós temos muitos problemas
Não há de se falar assim, o problema resolvido. Muito Não. pelo contrário, tem muito que se fazer, né, para combater esse déficit habitacional. Mas a hora que você olha para o interior, é mais ou menos arrumado. Não é uma coisa, nossa, aqui é o paraíso. Não, não é. É longe disso. Mas você não vê essas ocupações assim, em áreas públicas no interior desse estado. Lógico, nas regiões metropolitanas tem isso daí. Mas a grande maioria das cidades não tem, não. A CDHU, inclusive, a gente está aqui falando muito sobre a CDHU, obviamente, né? E é interessante que, dentre as suas atividades ou funções que você já exerceu dentro, você também foi diretor de serviços dentro da CDHU, né? E, além de tudo, além da parte habitacional, você também já contribuiu também com obras, auxiliando municípios. Conta como é que é um pouquinho desse trabalho que começou lá atrás, acho que até tem uma outra diretoria nesse momento, né? Já tem um... A CDHU... Em 2020 passou... Pandemia, então. Foi bem foi bem no começo, bem na época da pandemia, passou a suceder a CPOS. Então o governo, à época, resolveu extinguir a CPOS e a CDHU abarcou os serviços que a CPOS fazia. Que era o quê? Basicamente assim, produzir apoio para outras secretarias. Então nós tínhamos lá a Secretaria de Turismo. Você tem todo a passagem de recurso do DADTUR para as instâncias, para as cidades de interesses turísticos, mediante projetos. Alguém tem que ir lá, olhar, ver se o projeto é bom, analisar o projeto para subsidiar, para que o DADTUR, né, para que o conselho que regula esse turismo saiba se os projetos são bons, são adequados, e, sobretudo, acompanhar as obras que são feitas pelo município. Aí tem uma outra vertente, que na época era a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Hoje foi absorvida, virou Secretaria de Governo, e a gente ainda presta serviço, e eles faziam convênio com as prefeituras para fazer diversas obras. Recap, área de proteção, tinha um monte de coisa. E a CDHU passou a fiscalizar esses convênios. Então, a secretaria fazia o repasse, contratava a CDHU para acompanhar cada uma dessas obras. Perfeito. E conseguir gerar novos convênios. Que é que eu te falo. Às vezes o município tem uma boa ideia, mas precisa fazer isso daí acontecer. Esse é o paradigma, né? Gerar uma boa ideia. Essa é de uma boa Deixar ideia. Deixar que seja só uma boa ideia. Uma boa ideia é você transformar aquilo numa boa obra, numa obra que seja útil, que as pessoas usem e dê tudo certo. Esse é o difícil. E a CDHU era o braço operacional na área de engenharia, né, de fiscalização dessa secretaria e outras, né? Fizemos bastante coisa para a polícia científica e tem ainda algumas coisas em andamento. Era inclusive até presídios, acho que acabou acontecendo aí no hall de serviços da própria CDHU, né? Para ajudar aí na parte de manutenção. Foi para a Secretaria de Segurança Pública diretamente? Eu não sei como é que esse convênio... Sim, ligado à Secretaria de Segurança Pública. Secretaria de Administração Penitenciária. Secretaria de Administração Penitenciária. Nós gerenciamos a conclusão de 3 presídios. Olha só. Depois não aconteceu mais, mas esses 3 presídios... É estranho, viu? É estranho você ir lá fiscalizar uma obra de presídio, porque é uma lógica, mas por que tem isso? Aí o cara vai, não, isso aqui é porque o cara tenta fugir, tenta não sei o que. Você vai aprendendo. Isso... Eu tenho uma historinha para contar sobre isso daí. A gente foi fazer uma obra para a Polícia Militar. Então a gente ia fazer o projeto ali para a Polícia Militar. E eu juntei, né, uma equipe. Precisamos fazer isso aqui dar certo, né? Era uma nova diretoria, ninguém ali tinha experiência nisso. A gente foi aprendendo ali como fazer. E essa era o primeiro desafio, apresentar para a Polícia Militar uma proposta, um anteprojeto, né, para se fazer um batalhão. Construção de um batalhão. Muito bem. E não deu certo. Por conta, a gente estava na pandemia, então essas coisas faziam tudo por videoconferência, e aí o sistema não deu certo, deu tudo errado, então transferi para outro dia. Eu falei, não, mas beleza, vamos. A equipe estava lá preparada para fazer a apresentação, vocês façam essa apresentação para mim. Assim é bom que a gente ensaia. Como nós fizemos aqui agora há pouco, né? Vamos lá, a gente ensaia. Aí eles começaram... ficou bom. Aí fizeram lá, começaram a fazer a apresentação.
Aí eu olhei assim, era uma construção bonita, toda de vidro. Eu assim, nós vamos fazer um batalhão de vidro? Mesmo. Porque fica bonito, realmente. Mas eu acho que não é isso que eles estão precisando. Não, mas a gente vai convencer eles. Não, vamos mudar esse negócio. E aí entra aquele negócio de você ter humildade, não para você fazer o que você acha que tem que fazer, para você fazer aquilo que o cara precisa. Como é que eu executo aquela ideia? Não, você pode executar, mas de que vai servir a polícia ter um batalhão com vidro, com fachada de vidro? Os caras vão metralhar tudo aquilo. Não, você precisa ter um... A ideia é falar, não, você tem que fazer uma coisa parecida com um Forte Apache, né? Não é uma coisa parecida com uma biblioteca, com uma sala de artes, não. Então vamos abrir a cabeça. Aí, isso foi ótimo. Ter dado errado, deu muito certo. Que a partir daí, falei, não, vocês vão lá, passa um dia lá com eles. Vai num batalhão, a gente conversa com o comando, passa um dia lá com eles. E voltaram com esse retorno, assim, realmente não ia dar certo. Não vai funcionar. Não ia dar certo o negócio de vidro. E aí fizeram um projeto bonito, nós apresentamos e deu certo. E aí, assim, isso é uma lição para todo mundo, né? Você tem que ter humildade para poder saber entender que você não sabe tudo, que você tem que crescer e você tem que aprender. E aí essa diretoria começou a dar certo. E aí nós começamos a fazer mais e mais coisas. Hoje, com a mudança de governo, houve uma mudança na Secretaria de Habitação, que passou a se chamar Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. E dentro desta pegada do desenvolvimento urbano, a CDHU também passou a ter essa missão do desenvolvimento urbano. E aí a CDHU pôde construir as obras e não deixar que a secretaria construísse e a gente fizesse o papel só de gerenciamento. Então hoje a gente faz o projeto na secretaria, conversa com eles, acerta, chega no final o projeto vai ser esse, eles repassam o dinheiro, a gente constrói e entrega pronto. Então, pensando assim, você acha que a secretaria ainda continua evoluindo para melhor atender as necessidades do que a gente tem aqui, seja ela hoje habitacional, seja ela... eventualmente, eu não sei, já teve algum hospital também parando por lá, não? Habitacional sempre, porque é o DNA, é o DNA da companhia, é o grande mote da companhia existir. Mas a possibilidade de conseguir executar os projetos do governo, que precisa ter uma pegada diferente. Não pode ser, e vai e pensa. Você tem que tirar muito da burocracia. E uma empresa tem a capacidade de fazer isso, porque a gente trabalha, sem querer complicar muito, mas a gente já trabalha num regramento diferente do Estado. A gente trabalha na lei das estatais, nas 13.303. Então você tem mais flexibilidade, mais agilidade para conseguir fazer um projeto, para conseguir contratar uma obra, para conseguir fazer a execução de uma obra de uma maneira mais rápida, mais ágil. É isso. Puxa, muito interessante. Eu fico realmente feliz até de fazer parte, né? Para quem não sabe, a Boninha ela lidera um consórcio na área de gerenciamento, né, de obras, é o contrato Habita Gerencial, e a gente de alguma forma tem tentado contribuir junto à secretaria aí para os êxitos em todos esses processos, todo esse crescimento e esse desenvolvimento de São Paulo, né? Você percebe que a gente está caminhando... seria fugindo um pouquinho mais do espectro só de São Paulo. O restante do país, você consegue identificar que tem essa preocupação, essa busca por esse desenvolvimento habitacional? Ou você acha que a CDHU poderia estar contribuindo, por exemplo, com o seu modelo, porque, a meu ver, né, pelo que eu já rodei bastante esse país, e particularmente eu me tornei um grande fã de São Paulo, porque eu vi aqui e vejo aqui acontecer coisas que eu não vejo em outros estados. Você acha que ela poderia, de alguma forma, estar contribuindo também com toda essa experiência? Porque quando eu olho para vários órgãos, né, várias secretarias, várias estatais que tem aqui, a CDHU ela se destaca, pelo menos até pelo número de profissionais técnicos especializados com vastas experiências em diversos setores. Então, isso poderia ser um modelo, acho que, bastante interessante a ser replicado. Você acha que assim, essa viabilidade... Mas isso não é
no meu ponto de vista, não é só a CDHU. Lógico que a CDHU tem muitos anos fazendo isso daí. Então, facilita, então a gente você sabe, já tem você sabe o que não dá certo, você sabe alguns atalhos de como acontecem as coisas. Mas, sobretudo, você tem que ter o governo priorizando essa atividade. Esse é um grande diferencial, porque não se faz só com vontade, tem que pôr dinheiro, tem que ter vontade política disso daí acontecer, você tem que ter apoio. Na verdade, eu vejo dessa maneira, que quem quer consegue fazer. Então, olha, vamos deixar de gastar em alguma outra coisa para gastar em habitação, para priorizar a habitação. Quanto que se consegue fazer? Então tem que chegar num número para colocar isso daí. Esta operação, a CDHU tem muita experiência, mas tem que ter gasolina. Hoje a CDHU, por conta de ter muitos anos, a CDHU tem receita. Então nós temos verdade, ela não só gera, ela gera uma parte da receita que ela... Sim, a CDHU é autossustentável. O que a gente recebe de pagamento das prestações é suficiente para a gente pagar nossas contas. Tal. Lógico que você não consegue fazer investimento. Investimento a gente faz até uma parte do investimento, mas o grosso do investimento, obras novas, tudo mais, você tem que fazer com dinheiro novo, dinheiro que tem que vir do governo do Estado, para que a gente vá e faça essa atuação. Essa sintonia com a Secretaria da Habitação, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, é fundamental para entender os programas, a criação de programas que vão direto no atendimento da família. Porque, veja só, o déficit habitacional não é só produzir novas unidades. O déficit habitacional é corrigir distorções na habitação. Então você tem casas que precisam de manutenção. Já se perdeu aquela ideia, nós vamos acabar com todas as favelas e vamos construir tudo novo. Essa é uma ideia lá de trás, isso já não existe mais. Então, se trabalha na regularização fundiária. A regularização fundiária... Isso aí entra a regularização fundiária. A regularização fundiária é fundamental. Se você conseguir emitir um título de propriedade para uma família, é tão importante quanto você fazer uma casa nova e dar uma chave de uma casa nova. Nós participamos agora recentemente, foi na última segunda-feira, quarta-feira, enfim, essa semana a gente participou de um evento, inclusive por um outro contrato que nós temos aí já na Secretaria Municipal de Habitação, onde foi maravilhoso testemunhar a felicidade, a entrega de você ao título, né? Dá um título na pessoa. E não é só o título, né? Porque tem todo uma prévia, né? Tem todo um trabalho que antecede, que é a questão da urbanização, é a questão do cadastramento das famílias, de você ir num cartório e ela ter agora a sua residência, né, em seu nome. Isso realmente é algo muito... A gente costuma dizer assim que vai ser o título do nosso próximo podcast. Legal. Eu não vou entrar nessa, eu vou deixar para outro. Vou deixar para outro falar assim. Mas eu vou te dizer o seguinte, ninguém faz nada sozinho e todo mundo fala isso. E é uma grande verdade. A hora que você fala em investimentos tão grandes, e é grande o investimento, porque o problema é grande, é grave, né? Você fala assim, vamos fazer a regularização fundiária. Com quem? Sozinho? Não, você tem que fazer com a parceria com a prefeitura. A prefeitura tem que apoiar. As prefeituras têm que ajudar. A urbanização não precisa ser só o governo do estado fazer, só a CDHU fazer. Essas parcerias, a CDHU tem um monte de parceria, elas vão possibilitando a redução do esforço para que você tenha de uma maneira um pouco menos drástica e consiga chegar ao objetivo. A parceria é ótima. A parceria hoje que a gente produz casa no interior, você faz a parceria, a prefeitura entra lá com o terreno, entra com as obrigações de questões de compensação ambiental, aquelas questões ligadas, tem que plantar uma árvore em cada casa, tal. E a CDHU vai e faz a construção. Mas o terreno veio da prefeitura. Sem essa parceria, não vai. Todo o acesso ao conjunto habitacional é de responsabilidade da prefeitura. Então, assim, a gente faz o loteamento, você faz o loteamento naquela região, ali naquele polígono que ele está fazendo e tal. E a prefeitura tem que trazer o asfalto, tem que trazer a rede elétrica, tem que dar conta do esgoto a partir dali, onde que vai jogar. É uma parceria importante que tem que acontecer para que todo mundo consiga crescer e de verdade consiga produzir mais.
Eu queria falar uma coisa antes da gente acabar, que é assim, a gente já entregou muita coisa na área de infraestrutura e eu vou te dizer assim com bastante tranquilidade. Você entrega uma ponte, é uma coisa fantástica. É muito difícil fazer uma ponte, custa muito dinheiro fazer uma ponte. E aí você vai e entrega aquela ponte, as pessoas estão passando com o seu carro em cima da ponte e tal, você facilitou a vida de muita gente ali, né? Mas não é pessoal. A hora que você entrega a chave de uma casa, você, a partir daquele dia, você mudou a vida daquela família. Aquelas crianças que vão viver naquela casa, elas serão diferentes das crianças que moram ainda numa casa alugada, que moram ainda numa casa pobre, numa favela, numa condição precária. A criança ali vai conseguir ser uma pessoa de verdade, vai ser uma pessoa melhor. Então, assim, a hora que você entrega uma chave, a hora que você entende isso, que não é só um trabalho, né? É um trabalho, é uma ideologia, é uma satisfação pessoal. A hora que você percebe isso, você vê a importância do trabalho da produção habitacional. Sem querer até polemizar, pensando nisso tudo, o que você vê que poderia, em termos, que poderia destravar ainda mais essa questão da parte burocrática? Você acha que tem algumas medidas que poderiam ser tomadas para, por exemplo, facilitar um licenciamento ambiental, alguma coisa que destravasse, além dessa parceria que para mim fica muito claro entre Estado e município, né? Porque precisa estar todo mundo na mesma página para poder fazer um projeto como esse que vai mudar e vai influenciar a vida de tantas pessoas acontecer. Veja só, hoje São Paulo tem o GRAPROAB, que é onde se centraliza todos os licenciamentos, né? Então você tem um empreendimento novo, vai passar pelo GRAPROAB. É um centro onde você tem ali os representantes da concessão de água, da concessão de energia elétrica, da questão ambiental e tudo mais. Ali é onde se concentra. Isso é um movimento antigo no estado de São Paulo, a criação desse comitê GRAPROAB, que é onde realmente destravou coisas do passado. Aí você fala, mas tem que agilizar mais porque isso demora? Demora. Mas há uma responsabilidade ambiental, social, que está envolvida nisso. Então não pode ser negligenciado. Exato. Ela fala, vamos fazer uma coisa muito simples e cada um se responsabiliza depois pelo que fez. Não sei se esse daí seria o melhor caminho. Lógico que você, dentro de uma empresa, você consegue trabalhar mais rápido, mais devagar, você consegue agilizar alguns processos, mas o GRAPROAB ele centraliza ali. Ele sozinho não tem voz. Ele, na verdade, escuta, ele só legitima aquilo que os parceiros estão dizendo. Tem etapas que realmente elas precisam ser cumpridas, né? Você não tem como Cada um tem que analisar. Cada um tem que analisar. Não, nós vamos poder cortar essas árvores. Tá bom, vai cortar, você vai fazer uma compensação. Não vai poder. Não adianta pegar 9 mulheres, elas não vão gerar um filho num mês. Não vai ter jeito. Não vai ter. Por mais que você queira, isso não vai poder acontecer. Agora, você pode ter as empresas participantes trabalhando um pouco melhor. Mas o desempenho, eu acho que hoje é bom, não é ruim, não. Você tem lugares extremamente delicados, né? Mas em locais normais, assim, você tem até que um desempenho bom na aprovação, sim. Você já percebeu algum local onde houve, por exemplo, uma resistência da população, por exemplo, a algumas mudanças, porque eventualmente um conjunto uma família vai ser deslocada de uma comunidade onde ela está ali, acostumada, talvez no seu modus operandi de ida e vinda para o trabalho, ela vai para um conjunto que talvez seja um pouco mais distante, não tão próximo. Isso gera algumas resistências também? Então, a resistência do deslocamento tem vários fatores. Um fator importante que a gente consegue mitigar é essa distância. Então, você vai remover alguém daqui para trazer um ponto. Nós tentamos fazer o mais sempre, né? Justamente para evitar alguma coisa mais próxima. Mas tem muita gente que quer mudar. A gente às vezes faz uma intervenção, faz essa pesquisa, muita gente, eu quero ir para a Zona Sul, eu quero ir para o interior, acontece muito isso. A pessoa quer mudar de cidade. É interessante, né? Acontece uma oportunidade. Às vezes acontece isso. Mas o que mais impacta é assim,
Você vai pegar uma família, ela não consegue entender muito a vantagem, às vezes, de ir para um apartamento. Ela fala, não, eu moro aqui, eu não pago água, que é tudo ligado, eu não pago luz, que é tudo no gato, não pago IPTU, não pago condomínio, não pago nada. Estou aqui, não pago nada. Você vai sair daqui, você vai ter que ir para um apartamento, que você vai ter que pagar água, vai ter que pagar luz, vai ter que pagar condomínio, vai ter que pagar a prestação do apartamento. Yeah. Essa conversa é uma conversa sempre difícil. E tem que pagar. De verdade. É claro. E você não tem jeito. O que acontece? Volta naquele começo. Você tem que fazer uma construção que seja sustentável, que você consiga reduzir custo de água, você tem que reduzir o custo de energia elétrica, você tem que ter um condomínio que seja barato. Ou seja, não adianta também pensar no melhor dos mundos do condomínio, porque ele vai gerar custo. Mas a gente vive se debatendo com isso, com construções assim, mirabolante, é bonito. É bonito, mas pô, veja bem, né? Nós vamos para essa família, você vai ter que fazer uma coisa que seja... Que tem uma renda mais limitada. É isso mesmo, é aí que tem que ver. Mas o que a gente consegue observar é que a pessoa, quando sai de uma habitação subnormal, que é assim que a gente chama, e vai para uma construção regular, ela melhora de vida. Ela passa... Olha só. Não, isso daí, e isso daí é mesmo. Ela perde menos dia de emprego, porque não fica tão doente, as crianças não deixam de ir para a escola... Você traz a pessoa para... Isso é cidadania, de verdade isso é uma cidadania. Você resgata essa família que está à margem da sociedade, que não tem endereço. Muitas vezes ela não tem uma água potável, ela não tem um saneamento básico onde ela está. E você passa a ter tudo isso, que não é só a moradia, é todo o entorno que vem. A questão de saúde ela é pouco observada, mas acontece sem dúvida. Muito diferente, principalmente criança. É triste, né? A gente vê... em todo lugar, criança brincando naquele córrego cheio de esgoto. Tal. Na hora que você traz aquela família para uma outra condição, a vida muda. De verdade, a vida muda. Tem que pagar, putz. De uma maneira geral, algum jeito aquilo tem que ser contornado. As famílias hoje em dia, os programas da CDHU já são bastante difundidos no estado, acho que não é uma novidade, mesmo para as pessoas que estão aí na fila. Existe uma procura ainda muito grande? Inscrições, como isso é feito? Não é feito assim. Isso se trabalha de duas maneiras. Você tem lá demanda geral. Demanda geral, você vai numa cidade e nessa cidade você tem uma carestia de aluguel. Então, o aluguel é muito caro. Você tem, por exemplo, uma indústria, algum polo gerador de emprego que atrai as famílias para lá, para aquele lugar. E o que acontece? O aluguel naquela cidade fica caro. Então, aqui você tem um déficit habitacional, você tem mais gente precisando morar aqui do que os lugares que tem. Então, você tem lá 2, 3 famílias morando na mesma casa, dividindo lugar, e aluguéis caros. Tal. E aí, esse é um motivo para você construir um programa habitacional. Então, você vai lá, constrói, quando ele está mais ou menos 50% da obra feita, você abre as inscrições, se inscreve as pessoas, para depois é feito um sorteio. E o sorteio tem cota, né? Tem cota de idoso, cota de 1 a 3 salários, acima de 3 salários. Ele é todo regulado, isso é regulado por lei. E as pessoas sorteadas vão para lá. O camarada é sorteado. Do sorteio é feita uma habilitação. Nessa habilitação sai um monte de gente. Que, por exemplo, lá não cumpre... A pessoa já tem uma casa. A pessoa já tem uma casa, está fora. Casa para quem não tem casa. Então, se a pessoa já tem uma casa... E muita gente esconde, né? Tenta esconder, mas a CDHU faz uma busca e detecta. Se a pessoa já tem casa, sai da fila. Então, vai para lá, sobe o suplente. A pessoa não cumpre com alguma regra, não mora na cidade. Que acontece pra caramba isso aí no interior. A pessoa de uma cidade de vizinha se inscreve e tal. Entra, tá fora, não vai. E assim você vai selecionando para que as famílias consigam embarcar naquilo lá. Isso é o chamado demanda geral. E aí você tem um tipo de demanda, que é uma demanda fechada, que esse aí é o mais interessante. Então você faz aqui um conjunto habitacional do tamanho que for necessário, do tamanho que seja, para atender a uma demanda específica. Então você tem, por exemplo, numa cidade uma área de risco. Brasil inteiro, tem um monte lá. Então, você tem uma área de risco,
Você tem ali um barranco, tal, as famílias estão ali, aquilo cedo ou tarde vai acontecer um problema. Vai ter algum problema. Área de risco. Então você faz um conjunto. Vamos lá, quantas famílias? Então, são 75 famílias. Você faz um conjunto com 75 casas para tirar aquelas famílias. E aí vai a parceria com a prefeitura. Prefeitura, você tem que dar um jeito nesse lugar para que não volte, para que não aconteça novamente as invasões. É. Então o cara tem um tempo de compromisso. Na parceria, no convênio com a prefeitura tem que dizer o que vai fazer naquele barranco, naquele morro, naquela área de risco, como é que ela vai mitigar aquilo lá, vai transformar. Em geral, se transforma aquilo num parque, numa área de lazer. Isso é o mais comum. Aí você tem uma demanda judicial de remoção por conta de invasão em área pública. Tem muita ocupação de área de proteção ambiental, área de APP, na área de proteção permanente. Tem que tirar. O Ministério Público foi lá, notificou a prefeitura. Quantas famílias tem? Tem tantas famílias. Faz o convênio com a CDHU, ele entra com um terreno, a gente vai, constrói, sai daqui, vem para cá e vida que segue. Ele arruma aquilo lá, replanta o que tem que plantar, ou seja, conserta o estrago. Está toda uma tratativa naquela região. Então, isso daí é um progresso. Isso daí é a coisa mais legal de você fazer. Quer dizer, você mantém a família na cidade, geralmente as cidades são menores, então você não tem grandes mobilizações de um lado para o outro. A família fica ali na cidade mesmo, uma construção digna, boa, saudável. Bem, eu, ouvindo um pouquinho da sua história, do seu trabalho lá, eu fico imaginando quantos sorrisos você já não deve ter visto, quantas lágrimas escorrerem pelo... isso aí é... E pagam para mim fazer isso aí. Você ainda recebe por isso? Ainda recebo por isso. E assim, pensando nisso, o que você diria para um profissional que está hoje iniciando a sua carreira, de repente, um cara que vai ouvir o nosso podcast, ou vai ver o nosso podcast, está iniciando na área de engenharia civil, que pensa, de repente, em trabalhar com uma parte habitacional, vir aí, quem sabe, prestar serviço para a CDHU, para algumas outras companhias, né? Porque tem outros programas também. Acho que a própria secretaria tem um programa que é a Casa Paulista, né? que é feito um pouquinho à parte. Ou seja, inúmeras são as formas de você contribuir trabalhando nesse setor para habitação de interesse social especificamente, não de alto padrão, onde você conheceu. Tem uma coisa assim, que isso não é para engenheiro ou para arquiteto. Eu acho que é para qualquer um. Faz o seu melhor. Faz o seu melhor. Você acordou de manhã? Faz o seu melhor. O melhor que você puder fazer. Não foi suficiente, mas você vai dormir tranquilo, porque você fez o melhor que você podia fazer. E é isso que impulsiona. Porque às vezes fala, não, isso aqui está aqui. Isso aqui amanhã a gente faz. Pô, mas está cedo ainda. Não, vamos fazer. Faz o seu melhor. Dá para fazer isso daqui. Não espera alguém brigar com você para você fazer. Faz o seu melhor. Se alguém está querendo vir para a CDHU, você tem que vir com essa mentalidade. Não com a mentalidade, eu vou para a CDHU, vou arrumar um emprego numa estatal, vou ficar tranquilo. Tranquilo nada. Isso... Tranquilo é a palavra que a gente não pode falar. Você está tranquilo? Não, tranquilo não. Mas estamos aqui contentes, fazendo aquilo que a gente tem que fazer. Essa é a conta. Bem, eu acho que eu só tenho a agradecer o seu tempo. Acho que foi muito produtivo. Acho que vai poder realmente trazer clareza a todo esse trabalho, a nobreza do trabalho que está por trás, né? E olha que você ainda recebe por isso. Mas eu também não quero também deixar você aqui durante muitas e muitas horas, porque tem muitas residências ainda para serem entregues. Bem, muito obrigado por participar desse primeiro bate-papo aqui com a Bonin, né? Comigo, que a gente está lançando isso daí. Eu ainda estou bastante tenso, vocês estão vendo aqui. Pode deixar que para os próximos eu vou estar muito mais relaxado. Mas foi um prazer. Obrigado por tão claramente deixar a sua mensagem explanar para a gente um pouquinho sobre esse trabalho extremamente nobre e bacana que tem aqui. Sidney, eu agradeço a oportunidade de poder falar de um assunto que me agrada, que eu gosto. Se deixar aqui, nós vamos ficar mais tempo falando. Não, você foi... Mas assim, é muito prazeroso para mim e uma honra a gente poder falar sobre habitação. Não à toa,
Você é o nosso primeiro convidado, uma pessoa que realmente a gente tem uma grande admiração e sabe que poderia acrescentar muito nessa nossa saída e nesse nosso start para a população e de uma maneira geral, né? Porque com certeza o público ele vai desde engenheiros, técnicos, profissionais da área, mas também a gente espera pelo menos que chegue a toda a população para que ela entenda um pouquinho mais desse processo, que não é um processo, né? Não é só simplesmente a entrega das chaves, existe todo um mundo e toda uma preparação para que isso aconteça, né? Desde o interesse público, né? a disponibilização de verba, recursos, estudos, projetos, preparação de terreno, construção e depois toda uma entrega. Eu, novamente, agradeço muito e parabéns pela iniciativa, desejo sorte e é um bom caminho para se trilhar. Bem, Silvio, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, por estarmos juntos aqui, iniciando, né, esse marco, né, na verdade, para a gente, que é esse bate-papo que vai ser mensal, né, com vários especialistas no setor. Queria aproveitar e agradecer você pela sua presença. Tem um kitzinho da empresa, são souvenirs da empresa, mas todos muito úteis, né? Obrigado. Uma caneca, algumas canetas, cadernos e tudo mais. Então, receba com muito carinho, que realmente é o que nós temos por você, né, como empresa. E aqui a gente vai terminando nesse nosso primeiro bate-papo. Espero que vocês tenham curtido isso bastante, porque próximo mês vem mais. Não esqueçam de se inscrever lá no nosso canal, nos seguir nas redes sociais. A gente está sempre mostrando novidades, acontecimentos, novos contratos, inclusive itens interessantes da área de engenharia com novidades e curiosidades. Forte abraço